escritor de fantasia desde Tolkien ou apenas um exagero da mídia? Um escritor genial, com uma trama complexa e intrincada, ou apenas um cara que cria tantos, mas tantos personagens que precisamos de um manual para lembrar de todos? Um autor que conhece a fundo a natureza humana, ou apenas um gordinho maroto que soube usar sua influência de roteirista de Hollywood para emplacar sua obra na HBO? Bom pessoal, eis aí a pergunta que não quer calar. A obra de George R.R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, é melhor do que a mítica saga do Anel do mestre Tolkien? E aí pessoal, só na manhã, eu sou o Elvis Lopes e você está no canal Fluxo 88. Sem mais rodeios, vou logo dizendo a resposta para a pergunta capciosa que eu fiz na intro do vídeo. Não, Martin não é melhor do que Tolkien. Aí vocês vão dizer: nossa, mas que óbvio, que título mais desnecessário e clickbait. Bom, não nego que vocês não estão errados, mas veja o vídeo até o fim e te garanto que você vai sim entender o meu ponto de vista. Brincadeiras à parte, o que me levou a produzir este conteúdo foi o fato de ter visto alguns comentários em redes sociais, principalmente por parte de influenciadores, simplesmente criticando a obra de Tolkien ou até mesmo a pessoa dele. E isso pelos motivos que eu considero completamente errados. Vejam aí. Martin já foi perguntado várias vezes sobre as inevitáveis comparações entre ele e Tolkien, e ele sempre desconversa, porém, ele já fez também algumas pequenas, digamos, críticas. É um dos melhores livros do século XX, mas isso não significa que eu acho ele perfeito. Tolkien fez o que ele queria de um jeito brilhante, mas eu olho para o final e ele diz que Aragorn é o rei. Aragorn governou sábia e habilmente por 100 anos. É fácil escrever essa frase. Eu quero saber qual foi a política fiscal e o que ele fez quando a fome atingiu a região. E o que ele fez com todos os orcs. Muitos orcs foram deixados para trás. Eles não foram mortos, eles fugiram para as montanhas. Aragorn organizou um sistema de genocídio de orcs? Ele mandou os cavaleiros para as montanhas matarem eles? Ou teve uma reabilitação para os orcs que tentou ensinar eles como serem bons cidadãos? Bom, o grande problema disso é que, ao meu ver, e sem perceber, por mais que o Martin diga que não quer ser comparado a Tolkien, ao levantar essas questões, ele meio que dá sim munição para os comentários bizarros como aqueles vistos no Twitter, pois ele inconscientemente está dizendo que Tolkien deixou algumas perguntas sem respostas que, no contexto atual, não poderiam passar em branco e que ele, no caso, o Martin, teria sim se preocupado em responder. E nós sabemos que hoje, com o advento da internet e agora com as redes sociais, todo mundo tem uma opinião formada sobre algo e quer que todos saibam dessa mesma opinião. E, muitas vezes, se alguém tem uma opinião que diverge do contexto social vigente, essa pessoa é simplesmente, digamos, cancelada. E isso pelo simples fato de discordar. Eu não vou me aprofundar na história de Tolkien e no contexto social e político em que ele concebeu suas obras, para o vídeo não ficar muito longo. Se quiser saber mais sobre isso, basta você pesquisar aí na web, ao invés de simplesmente ficar perdendo tempo nas redes sociais e falando bobagens, ok? O que muita gente precisa entender é o fato de que Tolkien viveu em uma época muito diferente da nossa. Mesmo que muitos não concordem com a visão de mundo dele, ele acabou criando sim algo que influenciou uma geração inteira de escritores de fantasia, inclusive o próprio Martin. Então, você tem todo o direito de não gostar do trabalho do Tolkien, mas se vai criticar o trabalho dele, pelo menos faça-o de forma inteligente e não de forma tão leviana e superficial como eu mostrei aí. E isso só para estar de acordo com os padrões culturais vigentes. Quando eu disse no início do vídeo que Martin não é melhor do que Tolkien,
foi justamente para não ser leviano, já que esse melhor em literatura é algo extremamente subjetivo. Afinal, o que de fato seria, entre aspas, esse melhor? Muitos podem até argumentar, mas Tolkien é superior por ser o pai da fantasia moderna, por ter concebido um mito moderno, pois ele, além de ter construído um universo único, com histórias e línguas próprias, influenciou muitos escritores que vieram depois dele, tais como J.K. Rowling, C.S. Lewis, Marion Zimmer Bradley. A lista é extensa. A saga de Frodo e do Um Anel é uma obra que hoje é sim um dos clássicos da literatura universal, que está também em várias listas de livros, aquelas listas de livros tipo livros para se ler antes de morrer. Então, naturalmente, ele é sim superior. Mas aí temos George R.R. Martin, que meio que se afasta do campo do mito e se aproxima mais do corolário histórico, já que sua trama é recheada de influências de eventos históricos reais e seus personagens são criaturas imperfeitas, egoístas e cheias de sentimentos contraditórios. Westeros acaba nos apresentando uma trama sobre um ponto de vista histórico de um mundo fantástico, o que, para muitos, nos dias de hoje, geraria uma identificação muito maior por possuir uma trama repleta de personagens humanos, diversos, multiétnicos e falhos, que causam mais identificação em seus leitores do que personagens maniqueístas de um mundo repleto de seres fantásticos como elfos, anões e orcs. Então, como veem, ambos os autores têm sim os seus méritos e também, de certa forma, os seus, digamos, defeitos. E talvez tentar definir quem entre os dois é o melhor seria algo como, digamos, comparar laranjas e maçãs, ou seja, uma verdadeira perda de tempo. Bom, eu poderia simplesmente levar para o lado pessoal, como muitos fazem hoje em dia, para criticar a obra e a pessoa do Tolkien. Para isso, elevar a moral do Martin. Mas, como eu disse, isso seria muito, mas muito leviano da minha parte. Eu, por exemplo, confesso que até prefiro a narrativa do Martin, sua trama intrincada e os seus personagens acinzentados e ambíguos. Já vi muita gente dizendo que Tolkien peca por ser, às vezes, muito descritivo em relação aos cenários e sobre a jornada de seus personagens em Senhor dos Anéis, já que ele narra praticamente cada passo do Frodo a partir do momento em que ele sai do Condado até ele chegar à Montanha da Perdição, usando muito pouco do recurso da elipse, o que, às vezes, isso, pelo menos para mim, torna o texto enfadonho e um pouco cansativo. Mas enfim, isto é questão de gosto meu, e eu tenho plena ciência disso. O grande problema é que hoje eu sinto que as pessoas tendem a confundir este mesmo gosto pessoal e até mesmo misturá-lo com suas crenças e valores, para daí usá-los como parâmetro final e definitivo para se julgar uma obra, independente da mídia, ao invés de utilizar critérios mais técnicos, objetivos e imparciais. E aí, meus amigos, acontece o que vimos nas redes sociais. Muitos vão atacar determinadas obras e até mesmo os próprios autores delas só porque os valores e o pensamento desses mesmos autores não vão ao encontro dos seus, o que é sim um ato extremamente superficial e leviano, e isso para não dizer completamente errado. Então, pessoal, concordam comigo? Se sim ou não, deixem nos comentários. Aqui nós somos extremamente democráticos. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Falou!